Laet, primeira pergunta, qual a diferença sobre como identificar pullback e a reversão? O principal sobre, eu inclusive escrevi um artigo sobre isso, Laet, sobre pullback e reversão. Normalmente, o pullback sempre vai acontecer, tá? Então isso é uma coisa fatal. Todo movimento tem um pullback. O pullback é saudável para que o movimento possa continuar. O que é a moral do pullback? O pullback é justamente aquele momento onde o pessoal começa a colocar um pouco de dinheiro no bolso. Tá? Então, se a gente está em um movimento de alta, Laerte, se você comprou aqui, tá? Digamos que você comprou aqui e você está vendo que o mercado está aqui em cima já. O que você vai fazer, Laerte? Normalmente, você vai pegar um pouquinho dessa grana aqui, que você está no bolso agora, e você vai zerar um pouquinho do seu trade, né? Se você pode estar, por exemplo, com 10 contratos, tá? E você está aqui super positivo nesse trade. Você vai começar a vender, né? Se você comprou. Só que você não vai ser o único que vai vender Leste. Todo mundo está pensando a mesma coisa que você. Todo mundo está vendo ali o lucro naquela operação agora. Tá vendo? Putz, estamos ganhando agora. Vamos pelo menos colocar um pouquinho desse dinheiro no bolso, né? Se livrar das corretagens, se livrar de qualquer coisa e colocar nosso stop no ponto de entrada para ficar completamente positivo nesse trade. E é exatamente por isso que vem o pullback. Quando o pessoal começa a zerar os trades e aí depois a gente começa a subir de novo. Por que o pullback é justamente confirmado que é justamente as pessoas zerando as operações? Porque se fosse o caso contrário, se fosse realmente as pessoas entrando para vender uma operação e acreditar que o mercado fosse cair, a gente não continuaria subindo, a gente continuaria colocando os topos mais baixos e continuaria revertendo esse movimento. Então o fato da gente realmente em um pullback, a gente deixar os fundos mais altos e continuar subindo depois de deixar mais um fundo mais alto, isso mostra que são as pessoas realmente zerando seus trades para o movimento continuar. É igual você, por exemplo, você vai andar de carro, você precisa colocar gasolina, né? Então, a gasolina de uma tendência, a gasolina de um movimento é justamente o pullback. Aqui volta um pouquinho. Outras pessoas, por exemplo, né, a gente está aqui foi o ponto inicial de entrada. Você entrou, o mercado subiu até aqui. Todo mundo que não entrou nesse trade aqui junto com você, lá está pensando, putz, deveria ter entrado. Sabe quando passa o trade e você pensa, putz, devia ter entrado. Muitas pessoas pensam isso e muitas pessoas ficam de fora realmente de um movimento. Então, quando vem o pullback, é justamente aquele momento das pessoas que não entraram aqui pensar, tá um pouquinho mais caro, mas pelo menos não tá lá em cima. Então, vou entrar aqui e todo mundo começa a entrar de novo e dar força para o movimento de alta. Lembrando que para o movimento de alta continuar, a gente precisa de pessoas comprando. Sandro, qual é a melhor hora para operar? No caso, se você está operando realmente do horário da manhã, é das 9 até o meio-dia. Agora, se você esperar após o meio-dia, principalmente o mini índice, depois do meio-dia, para você poder operar, a melhor forma de você fazer isso é se você utilizar o método das estruturas de mercado. Por exemplo, você vai ter após o meio-dia, tá? Vamos marcar aqui é meio-dia. Isso daqui é até meio-dia, né? A partir daqui já é período da tarde. Após isso daqui, você espera alguns candles e você vai ver que a gente vai ter todos esses suportes aqui para baixo, né, todos os fundos anteriores. Então, quando o mercado já está em um movimento já definido no gráfico, por exemplo, de alta, você vai ver que muitas vezes quando a gente bate aqui, a gente vai ter aquela estrutura de mercado sendo testado para que você possa realmente utilizar aquilo ali como um ponto de suporte. Aqui você vai ter um nível de força compradora para e sempre colocar nos fundos. Depois você tem mais uma vez aqui um falso rompimento. Depois um super candle aqui de força engolfando o rompimento anterior, mostrando que foi rompimento falso. E os alvos sempre continuando ali em cima. Então, após o meio-dia, se você realmente não está conseguindo operar durante a abertura do pregão, você precisa justamente utilizar esses níveis que o preço aqui da abertura já está te dando, para que você possa realmente continuar utilizando eles. Porque muitas pessoas realmente não conseguem operar a abertura porque elas têm outros compromissos. De repente, está no trabalho ou só tem aquele horário do almoço para poder fazer algum trade, aquela primeira horinha de almoço. Então a pessoa literalmente chega na metade do mercado. Então você vai ter que estar utilizando as informações durante o dia. Se você quiser utilizar mais informações, por exemplo, você pode jogar no M1, que você vai ter muito mais níveis, por exemplo, de suporte, resistência, topos e fundos, para você poder utilizar como níveis de entrada somente aquele dia. Alex, tem algum macete para definir o candle de força no pullback? Pois vejo que nem sempre é um candle grande. Exatamente, o candle de força ele não é necessariamente um candle grande. O significado do candle de força é um candle maior do que o que tu vinha tendo antes. Então, por exemplo, se a gente está... Deixa eu pegar um exemplo aqui bem prático para você ver.
Tá vendo? Por exemplo, aqui a gente está subindo aqui no mercado, né? Está subindo, subiu até aqui, começou a vir no pullback. Aqui a gente tem um candle de força. E você vai pensar, tá, mas isso daqui é um candle de força, mas isso daqui também é um candle de força. Porque aqui, logo no fechamento do candle de força, a gente começou a descer e aqui começou a subir. Porque a diferença é que, primeiro, que isso aqui veio após o pullback, esse primeiro candle de força aqui atrás. E segundo, que esse primeiro candle de força aqui atrás, Alex, se você fizer aqui a leitura de candles, vamos aproximar aqui para você ver. Aqui, essa resposta que vai te ajudar sobre a diferença de um candle de força para o tamanho do candle. Quando você vê um candle verde após um pullback, tá? Até esse daqui poderia ser considerado um candle de força. Só para você ver. Como é que você considera ele um candle de força após um pullback ou não? Não é necessariamente o tamanho dele, como eu falei, sim a diferença dele em relação aos candles anteriores. Então, o que você vai fazer? Você vai ver, por exemplo, todos os candles verdes que estão tendo durante esse pullback. O pullback começou aqui, certo? Olha o candle verde aqui. É um doji. Isso que com certeza não é força. O próximo candle é vermelho. Isso daqui é um candle que se destaca, né? Se destaca de todos os outros anteriores. Até mesmo esse outro aqui se destaca. Então, o que acontece? O que significa isso? Significa que esse candle aqui, independente de ele ser grande ou não, ele foi maior do que os outros. E quando ele é maior, normalmente é porque ele tem mais força, normalmente é porque teve mais volume, normalmente é porque tem mais pessoas comprando naquele mesmo minuto que aquele candle está se formando. Isso que significa um candle de força. Não necessariamente precisa ser um candle gigantesco ou um candle, uma barra elefante. Tá? Ele precisa ser maior e mais destacado do que os candles anteriores que apareceram antes dele. Pessoal perguntando do mini dólar. Fábio Gilberto perguntando o que aconteceu no final do dia no mini dólar. O que normalmente acontece, o que está acontecendo justamente nos finais dos pregões, principalmente, eu inclusive estava gravando uma aula esses dias atrás, e uma pessoa até comentou lá no YouTube, terminou a aula rapidinho só para vender. Exatamente aqui no mini índice, eu acho que era no mini índice que eu estava fazendo aquela análise lá no YouTube. Estava acontecendo do megafone. Quem viu aquela análise do megafone? Estava justamente explodindo sem parar e continuando subindo, rompendo o megafone. E exatamente o que acontece no finalzinho do pregão é que todo mundo que está, no caso, com os stops ainda posicionados, normalmente começa a fechar as operações porque o mercado está prestes a fechar. A base de um day trader é que ele não dorme posicionado. Ninguém gosta de dormir com o trade aberto, né? Para acordar de manhã, amanhã, já pensou se você dorme comprado e abre num gap de queda de 1000 pontos? Imagina o que acontece. Então, por isso que ninguém gosta de dormir posicionado. Então, normalmente, no fechamento do pregão, a gente tem muitas pessoas zerando trades, ou seja, abriu o trade no início da manhã e está fechando, foi abrir o computador de volta só no final do dia e está zerando aquele trade, ou está realmente sendo estopado. Então, você percebe que a abertura do pregão ontem, no caso, o fechamento do pregão do dia de ontem, a gente estava em um movimento de alta, né, no fechamentinho do pregão. Estava em movimento de alta e lá em cima a gente começou a colocar pontos de reversão do preço. Ou seja, a gente tem aqui um topo mais baixo e esses fundos aqui sendo rompidos, né, sendo rompidos pelo candle de força. Todo mundo já sabe, 4 passos, né? Show de bola. O mercado abre hoje em gap de baixa. E o primeiro candle do dia é uma super barra, no caso, de força para o lado vendedor. Então, o que acontece? Todo mundo já está, nossa, o mercado hoje para o dólar é queda. Isso aqui é uma análise que a maioria dos day traders estariam fazendo hoje. O mercado hoje é queda. A gente volta a subir e volta a descer de novo. Então, todo mundo ainda acreditando que o mercado é queda, né? Só que onde é que estão os stops de todo mundo? Todo mundo está vendendo, colocando stop antes. Todo mundo que vendeu, no caso aqui, nesse candle de força da abertura do pregão, colocou o stop aonde, pessoal? Acima do topo anterior. Sempre quando você vende, você coloca o seu stop acima do topo. Quando você compra, você coloca o seu stop abaixo do fundo. Normal, gerenciamento básico. Então, quando o mercado volta lá, todo mundo que estava lá estopado, todo mundo que estava lá com os stops lá em cima, acaba sendo estopado. Então, o que muitas vezes acontece no mercado, justamente em níveis de rompimento, que as pessoas pensam que o candle de força que rompe no caso que rompe aquele nível de topo ao fundo ao suporte, é um candle de força, mas as pessoas não percebem que, na verdade, muitas vezes é um candle de stop. Então, o que acontece? O que houve uma barra gigantesca que teve justamente no fechamento do pregão?
Todo mundo que vendeu na abertura do pregão achando que era gap de queda, que antes no fechamento do dia anterior a gente estava colocando fundos mais baixos, o fundo foi rompido, topos mais baixos, a abertura do pregão foi com força de venda, colocou um topo duplo, começou a descer de novo, todo mundo está com stop lá em cima. E todo mundo estopado aqui no fundo, no final do pregão, porque não limparam os stops lá de cima ou não zeraram enquanto ainda havia tempo e clareza de que o mercado estava subindo porque os fundos e topos estavam ficando mais altos. E você perguntar, mas como é que você sabe que é um candle de stop, não é um candle de força? O próprio candle, se você for ver, ele tem uma super vela lá em cima. Então, vocês sabem que toda vela é a ponta contrária, né? Então, no caso, esse candle aqui que é verde, você está vendo aqui um super candle verde, na verdade com essa vela aqui, essa sombra aqui em cima, isso aqui tudo é um candle vermelho aqui em cima. Por isso aqui tudo foi a ponta vendedora que fez o preço descer. Você percebe que o lado vendedor de todo esse candle aqui é maior do que o lado comprador. E o próximo candle também, isso aqui é todo o lado vendedor aqui, a sombra. Do mesmo modo que aqui é lado comprador. Por isso que após esse martelo a gente sobe um pouquinho. Então tudo uma questão de leitura de candle. O fechamento do pregão de hoje no dólar é exatamente por conta disso. Stop do pessoal que estava na abertura do pregão, acreditando que o mercado era queda, porque antes, no dia anterior, já estava com topos e fundos mais baixos e hoje na abertura do pregão foi um massacre com candles de força para venda.